Está começando o Empíricos Podcast, o seu podcast semanal sobre investimentos. Eu sou a Larissa Quaresma, analista de ações da Empíricos Research e apresento este programa com o João Piccioni, que é head da Empíricos Gestão. E aí, Jones? Tudo bom, Lari? Tô bem, e você? Tudo bem, tudo tranquilo. Vivendo uma correçãozinha aí, né? Hoje, né? Depois de bons dias de alta, a gente tá percebendo o mercado um pouco mais nervoso. Paulo já falou? Ainda não, vai falar amanhã. É isso. Congresso Anual de Jackson Hole. Acho que a gente tem que esperar o que ele vai falar. Concordo com você. Bom, no programa de hoje a gente vai falar sobre os grandes temas do momento nos Estados Unidos, temas importantes, aliás. Um é o Goldilocks, que na verdade significa caixinhos dourados em inglês. O pessoal tá usando essa terminologia aí para descrever esse momento econômico lá, a gente vai entender por quê. E a gente vai falar sobre o Kamala Trade. A Kamala Harris e o Donald Trump estão praticamente em empate técnico aí nas pesquisas eleitorais e a gente vai entender no que você deveria investir caso a Kamala ganhe as eleições. Aqui no Brasil, a gente vai falar do Ibovespa em máxima histórica, mas a Selic, com o potencial de subir, pode jogar água no nosso chope. A gente recebe Matheus Spies, analista macro da Empíricos Research, para falar sobre esses assuntos. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado pelo convite, Lari. Nós é que agradecemos a sua presença. Além disso, o nosso tradicional Comprovende com Petrobras, Direcional e Stone. Fica ligado que tem Comprovende no final. Vamos às vias de fato, né? Nos Estados Unidos, o conjunto de dados econômicos atingiu um ponto assim quase perfeito, né? Ideal, entre o medo de recessão e o medo de reinflação, o que tem reforçado as apostas no primeiro corte de juros pelo Federal Reserve em setembro. Este cenário, né, em que a economia não está nem muito aquecida, gerando inflação demais, e nem muito fria, com risco de recessão, é chamado de Goldilocks, né? Analistas, economistas têm usado esse termo, que foi inspirado naquele conto infantil Caixinhos Dourados e os Três Ursos. Eu descobri isso esses dias, eu não sabia que era daí que vinha esse termo, né? Para quem não conhece, né? Nesse conto infantil, a protagonista invade a casa dos ursos na floresta e experimenta 3 mingaus, 3 cadeiras e 3 camas até achar o exemplar ideal de cada categoria, né? E quando ela acha o mingau ideal, ela fala, esse tá perfeito, depois de ter achado um quente demais e o outro frio demais, né? Então é exatamente nesse ponto perfeito que os dados parecem apontar que a economia americana está. Os mercados se animaram, bolsas americanas subindo. Mas será que é bom demais para ser verdade? O que vocês acham? Eu acho que não é bom demais para ser verdade, é uma realidade. Acho que é algo que pode acontecer. Bem factível. É um cenário que costuma ser raro. Se a gente, em momentos historicamente falando, aleatórios, seria algo raro de se encontrar, mas é factível. Uma desaceleração organizada, como o Roberto Campos Neto falou em evento recente, ou um soft landing, são coisas parecidas para onde a gente está caminhando. Esse cenário de Goldilocks acaba sendo muito positivo para ativos de risco, porque possibilitam não só a continuidade do crescimento, sem uma recessão muito agressiva, como também cortes de juros, que costuma ser bom também. Então o mercado financeiro fica feliz, é muito primoroso um cenário como esse. De novo, costuma ser raro, mas parece que estamos convergindo para algo parecido. Não vai ser ideal, nunca é ideal. Sempre vai ter uma ou outra imperfeição, haverá heterogeneidade no interior do movimento, que eu quero dizer, alguns setores específicos, como aconteceu ao longo dos últimos meses, vão apresentar sintomas de maior desaceleração, alguns quadros recessivos, mas o todo, o número cheio, vai nos dar essa impressão de que a gente está convergindo para um cenário de soft landing, o pouso suave, uma desaceleração organizada, um Goldilocks, né? Algo moderado, nem muito agressivo, para nenhum dos dois lados, né? Então, acredito que seja factível, né? Pelo menos hoje é o que a gente tem observado. Porque os últimos dados aí de inflação e de atividade, né, mercado de trabalho também mostram mercado de trabalho forte, atividade forte, mas arrefecendo, e inflação arrefecendo, né, devagarinho, mas arrefecendo, sem deflação por hora, né? Sem deflação, um processo só de desinflação. Exatamente. Eu concordo com o Matheus, eu só ponderaria uma questão que eu acho que tem mais a ver com investimento, né? Nesse cenário que a gente está vendo aí pela frente,
não me parece que as companhias vão deixar de investir, né? Esse é um cenário propício para investimento, na verdade. Um cenário no qual você percebe que ainda existe apetite das empresas, ainda existe resultado e algumas surpresas, né? Aquelas empresas bem posicionadas capturam muito bem esse ambiente, vamos dizer, de desaceleração, né? Vou citar aqui um exemplo, 2 exemplos recentes, por exemplo, lá fora, a gente viu o Walmart indo muito bem nesse segundo trimestre e a Target apresentando bons números também. Quer dizer, essas duas empresas, de certa forma, com uma vantagem ali competitiva pelo tamanho, pelo poder, barganha, enfim, conseguindo entregar bons números, mesmo nesse ambiente mais lento. Eu confesso que eu ainda estou muito animado. Eu acho que os mercados voltaram para um regime de menor volatilidade, né? Lógico que alguns sobressaltos ainda vão existir, é natural que aconteça, que nem hoje, por exemplo, é um dia desses, mas me parece que esse regime de volatilidade voltando abriu espaço de novo para os investidores terem apetite para tomar risco. Né? A gente pode perceber, por exemplo, o segmento de semicondutores praticamente recuperando os preços, as máximas ali vistas em julho. As Big Techs fazendo máximas históricas de novo. Se você pegar lá, a Meta fez máxima histórica hoje pela manhã. Então, assim, tem um apetite mesmo que retornando para as ações. Eu acho que impulsionado em parte também pela reabertura da janela de recompra de ações. Então, o mundo corporativo recomprando suas ações ali a preços baixos, agora não mais, mas enfim, né? Meio que criando até um colchão, né? Uma mola propulsora mesmo, né? Quer dizer, as ações batem e acabam voltando muito rapidamente, porque você tem o comprador. E isso até é reflexo de uma economia que não vai tão mal assim, né? Porque no final das contas, as empresas só estão recomprando porque elas geram caixa. Né? Ninguém está tomando dívida para recomprar ações. Né? Tá um processo meio salubre, assim, que está funcionando muito bem. Então, eu confesso que eu tô bem tranquilo em relação lá fora. E acho que quedas adicionais, elas têm que ser vistas como oportunidades. Perfeito, eu concordo com vocês. Eu acho que o momento é muito sadio para o investimento em ativos de risco, né? Especificamente, Sim. em ativos produtivos, em empresas que geram lucro, porque esse crescimento robusto, ele permite um crescimento de lucro também robusto, mas sem nenhum risco grande de ruptura ali em política econômica, seja na política monetária, seja na política fiscal, que bagunça a coisa toda, né? Aí o capital primeiro ele foge para depois ele voltar. Então, eu vejo pouco risco dessas rupturas nesse momento. E acho que as falas do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central Americano, amanhã, no Congresso Anual de Jackson Hole, né, que na verdade é um encontro de presidentes de bancos centrais de todo mundo, pode corroborar ainda mais, né, esse cenário de flexibilização monetária nos Estados Unidos. Agora, olhando para um outro aspecto aqui dos investimentos nos Estados Unidos, as eleições americanas tiveram uma baita de uma reviravolta, né? Porque, assim, o Trump era o favorito claríssimo, veio a Kamala, que ninguém estava dando muita bola, a campanha dela tá indo bem, e ela tá ali no páreo, né? Junto com o Trump na disputa. E eu queria lembrar o nosso ouvinte que no episódio 58 a gente falou muito do Trump Trade, né? O que provavelmente o investidor se daria bem comprando caso o Trump ganhasse. Mas eu queria explorar com vocês um pouco do Kamala Trade. O que seria, né? Se é que a gente tem visibilidade do que seria o Kamala Trade. Porque o Trump já foi presidente, né? Mas a Kamala só foi vice-presidente até agora e há quem diga que nem apareceu muito, né, durante o mandato do Biden. Então, o que vocês arriscariam dizer que seria o Kamala Trade? Só para contextualizar para o pessoal, a gente vinha numa construção muito positiva do que pudesse ser um segundo mandato Trump, com alguns eventos, um deles até com contornos bem trágicos, que impulsionaram o nome do ex-presidente para voltar para a Casa Branca, o debate, o atentado fracassado
e a convenção republicana, tudo isso jogou o nome do Trump para cima, e a saída de Joe Biden e a entrada de Kamala, como você comentou, oxigenou a campanha democrata. Isso, claro, neutralizou um pouco aquele impulso. Ao mesmo tempo, o Trump ainda é um nome forte, a eleição, em grande parte, boa parte dos eleitores, né, que eu quero dizer, já tem seu voto decidido, então é uma minoria que vai decidir, e uma minoria de poucos estados, 6 estados, para ser exato, aqueles swing states, que eles não têm uma tendência mais clara, que vão definir essa eleição. E muitas vezes, como aconteceu nas 2 últimas eleições, algumas milhares de votos acabam impulsionando um ou outro candidato a levar todos os delegados. E nessa semana, além da convenção democrata, que também está acontecendo e em tese deveria impulsionar o nome de Kamala, teve outra novidade, que é a saída do Kennedy Jr. como candidato independente. Aí você me fala assim, Matheus, candidato independente nos Estados Unidos não importa. Isso não é necessariamente verdade. A gente já teve um episódio em 1992 com o Ross Perot que, como terceiro candidato, impediu a reeleição do Bush, na época, o Bush pai, no caso, e que Bill Clinton só se tornou presidente, portanto, por conta da presença de um terceiro candidato, que tirou votos dos republicanos em estados e impediu com que ele levasse os delegados daquele estado. Então foi isso que aconteceu. Ross Perot era um magnata, tendendo ao liberalismo econômico do Texas, então acabou competindo com esses votos republicanos mais liberais ou libertários no sentido clássico, né? Não no sentido americano moderno, uma coisa mais progressista. Então o que eu quero dizer, a saída do Kennedy Jr. agora, tendo ele seus 4,5%, 5% no âmbito nacional, pode vir a influenciar positivamente a campanha do Trump. A migração de votos do Kennedy Jr. por Trump não é trivial, mas mesmo que seja uma parcela, ainda ajuda o Trump. Lembrando que ele normalmente tem mais votos no dia da eleição do que as pesquisas apontam, isso em tanto 2016 como 2020. Então, a gente pode ainda ter um cenário base de Trump vitorioso, por mais que a Kamala Harris tenha vindo forte e está trabalhando bem a campanha dela até agora, e tem tempo até a eleição, né? Então muita coisa pode acontecer. Dito isso, considerando tudo isso que eu expliquei, olhando para esse cenário de Kamala conseguindo dar prosseguimento a essa oxigenação que ela deu até agora e ganhando as eleições efetivamente, tem alguns pontos que precisam ser considerados, como é que ela vai ganhar essa eleição, se vai ser com o Congresso inteiro, só com uma das casas. Eu acredito que se ela ganhar, muito dificilmente ela vai ter as 2 casas legislativas, o que seria um Democratic Sweep, né? Leva toda Washington, algo que a gente até considerou no cenário de Trump vitorioso, né? Um Republican Sweep leva todo Washington, tanto a Casa Branca como o Senado, como a Câmara. Dificilmente ela teria, então ela teria bastante dificuldade para aprovar algumas medidas. Considerando isso, a gente teria um governo de continuidade de Joe Biden com alguns contornos mais progressistas. Um setor que eu vejo como beneficiário de medidas mais progressistas é o setor de renewables, né? A energia renovável deveria ganhar mais tração. Porque por mais que a retórica de Joe Biden fosse contra óleo e gás, né? Fosse contra a indústria de petróleo, ele não bateu tanto quanto Kamala pode vir a bater, né? Ser mais pró-renewables. Outros setores, por exemplo, manufatura, nearshoring, reshoring, é muito semelhante às próprias propostas do Trump. Não fogem muito da questão da reindustrialização americana, trazer as indústrias de volta, porque a gente já viu, durante o mandato de Joe Biden, muitas iniciativas, muitos projetos nesse sentido. Então, manufatura também, assim como no Trump. Então, acaba sendo parecido em algumas vertentes. Talvez defesa, nos 2 casos, vai ser importante, investimento em defesa, no Trump mais que a Kamala Harris. Então, acaba sendo pela outra faceta. A gente tem um ganhador aqui que me parece mais claro, que é a questão de renewables, e do outro, perdedores mais claros, né? Por exemplo, o pessoal de cripto está já tendendo totalmente, praticamente, a Donald Trump. Por quê? Porque Donald Trump se mostrou extremamente pró-cripto, diferente do que foi o interesse da gestão Joe Biden, né? Com a SEC, etc. E isso deveria se aprofundar com o Kamala, algo menos pró-cripto. Então, a gente já tem um grupo aqui de perdedores. Outros, mais reféns de regulação, não só óleo e gás, que eu citei anteriormente, mas setor financeiro também poderia sofrer com novas regulações. E também, caso venha, de fato, essas novas propostas de aumentar imposto para tentar equacionar o orçamento, as empresas por inteiro podem sofrer. Então, existe aqui, com Kamala, perdedores mais claros, mas seria um governo de continuidade. Então, a gente teve, assim, de certo modo, boas janelas de ganhos com ações durante o governo Biden. Historicamente, nos Estados Unidos, o presidente, né, tem gente que fala Kamala Harris é comunista. Ela não é comunista, né? Vamos lá, vamos combinar, né? O presidente dos Estados Unidos não vai ser comunista. E no final do dia, por mais que tenha um ou outro impacto negativo, costuma performar bem, né? Tem um desempenho bom. Tem uns setores, como os que eu citei aqui,
e como aqueles que a gente tinha citado no Trump Trade, que acabam sendo beneficiários mais claros, né, mas não existe um empecilho. A menos, é claro, esses detratores mais óbvios que eu citei aqui agora. Agora eu vou jogar uma polêmica aqui. Todo esse rally de cripto que a gente teve, excluindo né, esse período super recente, quando a Câmara começou a ganhar espaço nas pesquisas, todo o período anterior de cripto, que foi um super rally, foi vivido durante o governo Biden, muito por causa desse movimento de institucionalização, né, das criptos, que embora não seja, né, claro, a minha área de especialidade, acompanho. E foi feito via judicial, né, em muitos casos, assim, foi assim com ETF de Ethereum, assim com ETF de Bitcoin, né, que a justiça obrigou a SEC a aprovar. Será que essas coisas não poderiam continuar caminhando independentes? Entendeu? Então, Lari, bom, as duas caminhadas dos ETFs, eu acho que elas têm um cunho, assim, bem ligado ao mundo institucional mesmo de investimentos, né? Acho que os bancos começaram a pressionar os bancos, e aí você pega lá, principalmente a BlackRock, que é a maior gestora, né, hoje de Bitcoin. Esses caras, eles começaram a pressionar a SEC de uma forma muito intensa, né? E até tentando mostrar para eles que se o investimento não fosse feito via ETFs, ele seria feito por alguma outra forma e a gente poderia, né, que poderia acarretar aqueles mesmos problemas que a gente viu lá em 2022. Por exemplo, a quebra da FTX, as outras corretoras lá que foram pro espaço também, né, tiveram algumas delas. A Binance, né, o problema da Binance, enfim. Então, meio que a SEC se viu forçada a falar assim, bom, tá bom, se a gente tem esses problemas, eu preciso dar uma vazão legal para isso daí. E a institucionalização via o ETF é uma saída bastante honrosa, né, vamos dizer assim. Sim. Olhando para frente, muito provavelmente essa transformação dos instrumentos em ETF realmente devem continuar acontecendo. Eu não vejo mais o americano abandonando o Bitcoin por conta do governo. Aliás, muito pelo contrário. Quanto mais pressão os governos fizerem em cima dos investidores, mais eles vão correr atrás do Bitcoin, ainda mais nessa esfera, né, que o Matheus pontuou, nessa questão do déficit fiscal americano, etc, etc. Assim, nos Estados Unidos, a gente sabe que ele é movido ao medo, né? Tem um medo de uma bomba atômica. Aí o americano vai e compra e faz lá o seu abrigo subterrâneo e por aí vai. E a mesma coisa em relação, o dólar vai perder o seu valor porque a nossa dívida vai explodir. Então tá bom, vamos comprar Bitcoin e ouro. O ouro tá nas máximas históricas aí. Então a gente sabe que o americano médio, ele tem um pouco disso no incorporado ali. Ele tá indo atrás, sim, do Bitcoin, tá indo atrás dos ETFs. Então, me parece que realmente é um movimento mais forte, é um movimento difícil de ser barrado, né? Ele pode ser evitado, postergado, mas barrado totalmente, eu acho muito difícil. Agora, eu pontuaria outra coisa em relação à Câmara, que traz um pouco de novo, traz, eu vou dizer, fricção, porque eu também acho que o mercado acaba engolindo essa postura mais dura dos democratas, se ela vier a acontecer de verdade. Né? A Câmara, ela tem, não só a Câmara, mas os democratas, eles estão com uma visão muito mais agressiva em relação às Big Techs, né? No sentido de, olha, talvez tenhamos que quebrar as Big Techs em várias empresas, né? Como foi lá no passado com a Microsoft. O Departamento de Justiça americano está com processo contra o Google pela questão lá da exclusividade do search dentro das plataformas mobile. E já veio a notícia de que um dos remédios seria fazer com que o Google se quebrasse em algumas empresas, né? Separando o YouTube, separando o Android, enfim, fazendo com que o Google perdesse um pouco ali da sua grande vantagem competitiva, né? E eu acho que os democratas, eles podem continuar um pouco mais nessa linha, né? A gente sabe que do outro lado também, assim, e aí por conta do vice-presidente lá do J.D. Vance, ele também tem uma visão um pouco, vamos dizer, mais dura em relação às Big Techs, mas assim, a minha visão é que os democratas seriam ainda mais duros nessa ótica, e
de acordo com a última proposta da Kamala, que é uma proposta até mais preocupante, que é a taxação dos ganhos não realizados, ela poderia meio que minar, inclusive, o avanço das startups nos Estados Unidos. Né? A hora que você fala assim, os investidores têm que pagar impostos em cima de valores não realizados, quem é o doido que vai querer comprar uma startup? Ninguém. Né? Ou melhor, qual é o próximo round, né? A próxima rodada de reprecificação da startup? Ninguém vai querer subir preço. A startup vai captar menos dinheiro, você está batendo na inovação. Né? Que é um ponto que assim, o J.D. Vance, por exemplo, já é totalmente contrário. Ele acha que as startups elas têm que ser estimuladas e elas têm que poder ser vendidas para as Big Techs. Porque são as Big Techs que vão dar saída para esse mercado crescer e, né, aflorar. E até uma discussão que está rolando bastante no Silicon Valley, que historicamente é democrata e que agora, aí capitaneado pelo Ben Horowitz, né, que é um dos grandes caras aí do setor de Venture Capital, eles declararam apoio ao Trump. Justamente porque a Kamala tem essa visão de tributação de capital não realizado. E aí ele está pontuando, assim, isso vai acabar com qualquer inovação que a América tem, as vantagens competitivas da América, Estados Unidos, né, no caso, frente ao mundo. Caramba, isso é muito interessante, hein? Pra caramba. É um debate que tá quente no Silicon Valley agora. Vamos lembrar, né, que o Google, ele tem uma essência democrata. É engraçado, né? Mas ele tem essa essência democrata. Mas o Silicon Valley hoje, ele tá com uma postura preocupados com os próximos passos dos democratas. No final do dia ali, eu acho que assim, cada um vai defender seus interesses, né? Sim. E é isso, eu não acho que tá errado também. Exato. É que para o mercado financeiro, talvez uma dinâmica nesse sentido seja bastante maléfica, né? E aí a gente vai lembrar da poupança dos americanos que hoje está alocada em SP500, né? Então, assim, é uma postura que é agressiva. São coisas que talvez nos próximos meses ganhem um pouco mais de manchete. A gente vai ver o Trump começando a explorar um pouquinho mais esse tema, porque é um tema que custa caro para os americanos. Legal. Cenas dos próximos capítulos, né? Aliás, você falou em cenas dos próximos capítulos, vou deixar aqui a próxima janela que a gente vai ver vai ser a volta do Rotation Trade. E vai começar exatamente com a associação do discurso do Jeremy Powell, um discurso de vamos baixar juros e começamos um processo de afrouxamento monetário, associado aos 3 debates que vão acontecer entre Kamala e Trump. E que não importa muito quem vai ganhar, quem vai perder, mas o que importa é que a mídia gosta de criar uma manchete. E vai ter um lado, talvez, dos investidores que deem a vitória para o Trump. E talvez a gente veja um pouquinho da cena que a gente viu ali em julho. Uma coisa meio parecida. Então eu tô meio que apostando que a gente pode ter um rotation trade aí no começo de setembro. Legal. Então, por hora, tudo aponta para renewables, principalmente, né? No caso da Kamala. Bom, agora vamos aqui para o nosso Ibovespa, que está hoje, especificamente, ele voltou da máxima histórica, né? Depois de 3 pregões consecutivos renovando a máxima histórica, a gente chegou a 136.400 pontos. Mas a gente está tendo uma pequena correção hoje e a Selic pode subir este ano. Isso se tornou um consenso entre os participantes de mercado de que a Selic não só pode, como ela deveria subir neste ano. Matheus, eu queria ouvir de você por que veio esse assunto assim meio que do nada, né? Isso era pouco falado, pouco considerado até pouco tempo atrás e agora já é um consenso. O que mudou? Pois é, isso aqui é super polêmico, eu estava discutindo com o João exatamente isso, né? Uma coisa é o que a gente projetava. Eu, por exemplo, acreditava que seria mantida a taxa de juros inalterada. E, francamente, eu entendo que não houvesse ocorrido as falas duras, como elas foram feitas do Banco Central, somadas essa instabilidade global que vimos no início de agosto, a gente poderia prosseguir com juros inalterados
naquela trajetória. Só para desenhar um mapa aqui mental para as pessoas entenderem de onde surgiu essa ideia de subjuros, a gente vem entre junho e julho com uma perspectiva fiscal muito ruim, embaçada. Isso fez com que o câmbio voasse para 5,70 no início de julho. Em resposta, a Fazenda, a equipe do Fernando Haddad, anunciou cortes de gasto, tanto para 25 como para 24. Isso foi sendo apresentado ao longo de julho e o mercado que ficou nervoso acomodou, inclusive o câmbio, que bateu nesse 5,70. O Banco Central, em um primeiro momento, quando viu o câmbio 5,70, endureceu o seu tom, sendo que ele já vinha de uma manutenção de Selic, né? A gente vinha com essa expectativa de manutenção de Selic, ele endurece seu tom, né, em julho, e quando o mercado acomoda, vendo a expectativa de corte crescer, de gasto público, ele não muda o tom, ele mantém ele duro para reancorar as expectativas. Na falta de uma âncora fiscal, você tem uma âncora monetária. A gente entra em agosto, entretanto, com uma grande instabilidade global, com uma reversão de carry trade que joga o real, moeda de carry, né, financiada com iene, para 5,80. Então aquele câmbio que havia acomodado na segunda metade de julho, não tanto quanto se pudesse torcer, né, esperar, mas ainda assim acomodado, ele volta para 5,80 e provoca uma reação ainda maior do BC, que endurece ainda mais seu tom, por meio das falas do Gabriel Galípolo e do Roberto Campos Neto, entre outros, no indicativo claro de que se precisar subir juros, vão subir. Né? E foi nesse negócio, o mercado acomodou e se tornou inevitável. Então ele ancorou o mercado, que já vinha desde julho, alguns agentes acreditando em alta da Selic, ganharam força, ganharam espaço e tiveram agora mais aliados desse lado, de modo que tem dois pontos aqui, de credibilidade. Então você tem aqui um jogo de credibilidade importante, uma vez que a gente já está trabalhando a sucessão do Roberto Campos Neto, e é importante ter essa ancoragem. Muitos estão falando como se fosse um investimento essa alta do juro para colher frutos em 2025, ou seja, você, em vez de manter a taxa de juros inalterada por mais tempo, você sobe ela agora para poder cortá-la ela antes e mais vezes. Essa é a ideia da credibilidade. Isso é de um lado, e do outro você tem alguns fundamentos que possibilitariam argumentar que é importante sim, porque o câmbio está muito instável, a gente ainda tem pouca credibilidade fiscal, você tem uma atividade pujante, mercado de trabalho apertado, e inflação corrente está batendo os 4,5 no teto da meta. Né? A meta é 3, né? Vamos lembrar, está bem acima da meta, e neste patamar atual de juros, para a gente ter uma convergência, não seria nada célere, seria demorado, seria muito mais gradual do que a gente pressupunha por todas as condições que eu impus. Então, de certo modo, o mercado falou assim, é melhor subir agora, já que já está dado, já que parece que está alinhado politicamente, até mesmo com o Lula, que falou isso, se tiver que subir juros, sobe, entendeu? E por que está alinhado com ele? Né? Porque coloca na conta do Roberto Campos Neto, ele indica o sucessor que corta juros no ano que vem, ao longo de 25, entra em 2026 com um juro menor, ano eleitoral, né? Sai como herói ainda. Então, existe uma narrativa política que ele pudesse comprar, por mais que vá, acreditem, haverá ruído se subir juros. Claro, é um jogo aberto ainda, né? Tem bastante tempo até a própria reunião do Copom. O Roberto Campos Neto, em evento essa semana, deu uma fala que soou um pouco mais dovish frente ao que ele vinha falando, o mercado já reagiu, né, estressou. Então, o juro curto que vinha subindo e o juro longo que vinha caindo, porque mais juro hoje significa menos juros amanhã, nesse mesmo raciocínio que eu dei, inverteu, juro curto caiu, juro longo subiu, porque você começa a mudar um pouco as expectativas, e o câmbio que tinha voltado para 5,40 do 5,80 voltou para 5,55. Porque você tem essa incerteza, vai ou não vai, né? Porque, de certa forma, do 5,80 para o 5,40 teve aqui a estabilidade do mercado instável global, como a gente viu no começo de agosto. Teve essa parcela de culpa. Mas teve também a atuação vocal. Daí vira aquela pergunta Tostines, né? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Porque aqui, né, o câmbio veio de 5,80 para 5,40 porque o BC prometeu que ia subir juros, ou pelo menos deixou muito aberto, o mercado comprou essa hipótese, ou o câmbio voltou de 5,80 para 5,40 e isso permite com que ele não suba juros, entendeu? É uma relação reflexiva aqui e não trivial. Concordo. E por isso que a gente está nesse dilema agora e tanta instabilidade, e me parece que, por mais que houvesse antes, sim, um espaço para que ele mantivesse essa taxa de juros inalterada por mais tempo, agora, se ele não subir, pode se tornar, né, num pensamento de primeira ordem, pior.
Tem uma segunda leitura que pode falar assim, ó, se ele fizer isso, ele vai passar uma sinalização errada para o mercado e pode gerar ainda mais instabilidade. Hoje não é a leitura dominante entre quem acredita que vai subir juros. Então tem agora essa perspectiva de uma alta para, primeiro, tem os motivos que fundamentam no ponto de vista econômico e tem também a questão da credibilidade, porque ele vinha contratando. O Luiz Stuberger até brincou. Aonde quer que o Galípolo fosse, ele falava de subir juros. Nos lugares que ele, né, falou, vai em baile de debutante, ele fala, vou subir juros. Ele vai na padaria, ele fala, vou subir juros. Ninguém perguntava, ele falava isso. Contratou uma expectativa. Agora fica feio se ele não fizer, né? Porque cão que ladra não morde. Então pega mal, a autoridade monetária tem que latir e tem que morder caso necessário. E daí se ele não fizer, pesa. Principalmente num BC que quer se provar crível do ponto de vista técnico ao longo dos próximos anos, na próxima gestão que sucede Roberto Campos Neto. É um pouco desse dilema que a gente está vivendo agora, vai gerar volatilidade para as próximas semanas, creia nisso. Ao mesmo tempo, me parece assim, o mercado foi demais também. Foi too much, né? Tem gente falando 3 altas de Selic, 50 cada, Selic em 12%. Não acredito nisso também. Uma pessoa como eu, que não acreditava sequer que precisasse subir juros antes, né, não vou também achar que ele vai virar o leme dessa maneira, porque daí compromete a credibilidade. Pô, então por quê? Você errou antes, né? Você errou antes, né, bonitão? Você não devia ter descido tanto, então. Isso lembra... Então você vê como não é uma questão trivial, que acaba sendo uma referência circular aqui. Né? Será que o Roberto Campos vai perder o título de melhor banqueiro central? Eu sei. Ele tem o título de melhor banqueiro central. Teve, né? Ele ganhou o prêmio, ganhou o mas prêmio, esse né? prêmio aí, o Ilan Goldfein, dos recentes, parece que o Ilan Goldfein foi o mais sóbrio, assim, de todos. Né? O Roberto Campos Neto tem toda a questão da tecnologia, né? Que ele também teve a responsabilidade. Muito legal. Que ele não Agenda foi, BC+. que não é dele. Ele teve a responsabilidade de aplicá-la, né? Mas é da ala técnica do BC também. E ele, como presidente, conseguiu assumir o trabalho de aplicá-la de maneira muito eficiente ao longo dos últimos anos. O PIX se tornou um sucesso, mas é uma agenda técnica do BC, feita com muito cuidado ao longo dos últimos anos. Né? Não tem um dono só. São vários donos, em conjunto com as empresas, em conjunto com as universidades, até participaram da pesquisa. Então foi um trabalho muito... E por isso que é um sucesso. Basicamente a maneira como devia ter sido as coisas, né? A união de pesquisa, aplicabilidade, pesquisa com empresas, pesquisas acadêmicas, e acabou dando certo. E ele teve a responsabilidade de aplicar e deu certo. Ele parece que tem um tesão muito maior nessas discussões do que na discussão de política monetária, francamente, porque ele sempre gosta de falar sobre esses temas, né? E tudo bem, é o perfil da gestão dele. E porque é uma gestão também que na política monetária, ao longo do tempo, e eu acho que se você perguntar para ele depois do mandato dele, vai admitir que errou na comunicação várias vezes. Minha impressão, né, parece que pode ter errado agora também de comunicação mais uma vez. E assim, ele ao longo dos últimos anos pegou buchas muito grandes, né? A pandemia, essa reviravolta no mercado. Não houvesse a volatilidade, né, ele não teria agravado ainda mais o seu tom e provavelmente aquela ala que tinha acreditado numa alta da Selic teria perdido mais força, como vinha perdendo na segunda metade de julho. Como a gente teve uma reviravolta internacional que prejudicou o câmbio, a gente teve um ganhar de espaço dessa ala e agora se tornou inevitável. Então acaba sendo prejudicial para ele, nessa leitura, não fazer. Né? Então é por isso que a gente tem essa expectativa de alta. Mas eu acredito também será alta, porque o negócio é móvel e fluido ao longo do tempo. Né? Da mesma maneira que tinha gente que não esperava alta da Selic e agora espera altas crescentes, isso vai mudar ao longo do tempo, porque a gente vai subir juros com o Fed cortando. O juro real brasileiro já é alto. Né? Daí vai ter gente que vai argumentar, precisava ser mais. Não necessariamente, você pode topar uma convergência mais lenta, só que daí você pesa na credibilidade dele. Não, então você é leniente com a inflação? Calma aí, né? Vamos com calma. Parece que tem muita ansiedade também. Muito, e eu acho que é um cargo, assim, uma posição de se ocupar muito difícil, né? Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil você não errar nessa posição, né? Porque é um trabalho extremamente delicado, ele tá ali no detalhe do detalhe. Você fala um pouquinho a mais, você erra. Você fala um pouquinho a menos, você erra. O Roberto Campos Neto brincou nisso. Ele falou assim, o Banco Central é sempre hawkish ou dovish demais. Não tem Goldilocks pra ele, não tem o meio termo. Exato. Então, assim, eu acho muito difícil. Mas o que me interessa é o efeito disso pra gente, né? Eu acho que, assim, vamos assumir aqui, então, que a Selic vai subir. Esse ano, que seja 50 pontos, sei lá quantos, né? Entre 50 e 100. Vamos colocar aqui. Isso pode interromper o rally da nossa bolsa? Qual a opinião de vocês? Talvez eu tenha uma opinião diferente da do João.
Você quer falar primeiro? Não, pode falar. A gente vai discordar e tá tudo bem, provavelmente, eu acho. Mas minha percepção é que tem motivos para ter leituras diferentes, tá? Só para vocês saberem. Mas a minha percepção é que isso fortalece o real relativamente. E isso não vai impedir eventuais rallies na Bolsa Brasileira, né? Se a gente tiver um movimento de alta dos juros curtos, né, aqui na vértice mais curto, a gente vai ter movimento de queda do juro mais longo. Existe uma leitura alternativa que você teria uma elevação em nível, né, que provavelmente é a leitura do João, que prejudicaria aí sim ativos de risco. Fora isso, não. A gente está ainda num ambiente, por mais que a gente tenha observado um rally de ativos de qualidade relativamente baratos no Brasil. Isso permite atratividade contínua, principalmente caso haja uma tese de rotação setorial que privilegia a economia tradicional em detrimento de crescimento e privilegia ativos descontados em detrimento de ativos caros. Então a gente tem aqui algum espaço, até mesmo porque estamos underweight, né, subcomprados, tanto nos locais como nos internacionais. Então não acredito que inviabilize, tá? E entendo que possa acontecer sem que haja um prejuízo adicional. Claro, vai ter volatilidade, e é natural que tenha, não vai ser um caminho linear de ganhos, eu até não gosto, né, a gente estava numa discussão dessa de mais cedo, né, quando tem uma alta contínua, né, não me deixa confortável, eu prefiro que seja com ajustes graduais no meio do caminho, para dar mais saúde ao movimento, né, então não ser linear, né, 8 altas seguidas, 10 altas seguidas, né, acaba criando uma certa artificialidade nos movimentos que muitas vezes não é bom, provoca uma correção muito brusca, e que prejudica, né, a assertividade da gestão de recursos. Então, eu acredito que ele subindo agora não vai prejudicar ativos de risco. Vai gerar provavelmente mais volatilidade com os debates que vão nascer disso. Vai subir mais, vai subir de novo ou não vai? Depende do tom que ele aplicar. Por isso que eu estou falando que a gente está num ponto de virada muito importante e impactante, porque a gente vai estar subindo juros provavelmente com o Fed descendo juros com certeza, né? Então, ele vai descer juros na próxima reunião. 25, 50 pontos, não sei. Acredito que seja 25, mas está em aberto também. Então, a gente está num ponto de virada aqui que é natural que haja mais volatilidade e isso não deve prejudicar a janela positiva que eu vejo para o segundo semestre para ativos de risco, como vimos até agora. Minha leitura. Você, João. Eu ainda acho que a Bolsa Brasileira vai andar, mas talvez por motivos um pouco diferentes do Matheus. Eu tô mais... assim, para mim, tem uma leitura de segunda ordem aqui em relação ao câmbio, que eu acho que é super importante. Eu acho que uma eventual mudança na condução da política monetária nesse momento, ela vai afastar os investidores do Brasil. Vai afastar os investidores do Brasil porque uma eventual, lógico, você está falando para mim que é 25 pontos base, se for só 25 pontos base, talvez eu fique feliz e contente, mas se esses juros vierem para os 12 como está todo mundo esperando, todo mundo, não é uma boa parte dos investidores estão esperando, eu acho que isso só espanta o capital de risco. No final das contas, o Brasil não cresce numa velocidade de cruzeiro assim tão relevante, tão suficientemente forte para justificar uma alta de juros. Acho que o processo desinflacionário em curso lá fora ele é mais relevante, ele está acontecendo, as commodities estão desabando. Isso tem que vir para preço, daqui a pouco abaixa o preço da gasolina, e aí? Só que o Banco Central ele pode entrar numa armadilha que é, olha, eu virei minha política monetária totalmente 180 graus e agora? Eu vou virar 180 graus depois ali na outra reunião logo? Eu ouvi gente falando isso. Eu ouvi gente falando sobe 50, pausa em novembro e desce 50 depois. Eu falei, que loucura. Meu Deus do céu, não faz sentido econômico nenhum. Não, e aí, por que você expurga? Vamos lá, todas as captações que as empresas estão pretendendo fazer já vão ser numa taxa maior. E aí são captações que são sempre de longo prazo, que tem atrelado no juros futuro, aqui no Brasil a nossa curva de juros ela é extremamente indexada a Selic, né? Porque aqui a gente capta em função do CDI, ou CDI mais alguma coisa, diferente Sim. de lá fora, que a gente não tem essa indexação. E isso, é péssimo, é horroroso. Quer dizer, as companhias vão tirar um pouco o pé do investimento. Vão tirar o pé do investimento num primeiro trimestre do ano que vem, que já vai ter commodities em baixa, a maior parte delas caindo de preço, ou seja, a nossa balança comercial também para o primeiro trimestre do ano que vem já não é lá essas coisas. Se porventura conseguir derrubar esse câmbio, isso vai piorar ainda mais a balança comercial e um crescimento xoxo, que primeiro trimestre
É razoável que a gente tenha um crescimento ruim, baixo. Eu não sei, parece que uma alta de juros coloca o Brasil numa rota meio cambaleante. O mapa não vai ficar muito bonito, né? Desceu, parou, sobe um pouquinho. Não, Vai ficar um dentinho de uma tubarão ali sinalização, pra foi uma cima. sinalização péssima. E até falo mais, assim, hoje a gente tá vendo o dólar subir 2%. 2%. Com uma sinalização de alta de juros, né? O mercado também, ele gosta daquele pré-anúncio, né? Olha, se o câmbio... Se eu falar que o dólar vai nos 4,80, é porque ele vai nos 4,80. Lembram dessa? Do nosso ex-ministro Paulo Guedes? Se o BC falou que 5,80, 5,80 eu preciso subir juro, então vamos lá no 5,80 pra você subir juro. Tá indo, tá voltando. Já estamos no 5,60 já de novo. Então, assim, acho que o futuro presidente do Banco Central tropeçou antes de assumir o cargo. Primeiro tropeço dele antes de assumir o cargo. Assim, primeiro, né, eu tô muito longe de ser uma especialista em macroeconomia e política monetária. Mas eu acho que, do ponto de vista técnico, né, eu acho que parece fazer sentido o fato de o juro caindo lá fora ajudar muito o dólar, o que, por sua vez, ajuda na inflação. Mas eu acho que, como Banco Central, como autoridade monetária, você não deveria contar com isso, entendeu? Então, ainda mais nesse momento de transição de presidência, que está sendo muito questionada a credibilidade, que teve muita conversa de o novo Banco Central vai ser tolerante com uma inflação maior, né? E eu acho que essa narrativa não pode ser alimentada, porque senão aí se perde a referência para toda a curva de juros, se perde a referência para a inflação implícita. Então, assim, eu acho que sabe aquele a males que vem para bem? De repente é por aí. E eu acho que isso não interrompe o rally da nossa bolsa, né? Eu acho que isso não interrompe. Até porque, assim, tem dias que, igual hoje, né? Hoje foi um dia que um diretor do Fed americano falou e ele reconheceu a força, né? A robustez do mercado de trabalho. E isso assustou um pouco as bolsas lá fora, né? Porque, espera lá, será que não vai cair os juros então? Como é que é isso aí? Enfim, então eu acho que é exatamente por conta desse tipo de coisa que o BC, eu aplaudo essa postura conservadora. Eu acho que é mais por aí. Eu acho que o BC deveria ter ficado quieto. Estamos observando o cenário e tomaremos a decisão quando for o momento. Era essa a resposta correta. Não sinalizar que, olha, não, sim, existe a chance de aumentar juros. Você tá dando alimento para um monstro. Tá dando alimento para um monstro. É o que a gente tá vendo na tela. Curva de juros inteirinha abrindo, o dólar subindo pra caramba, a bolsa caindo. E daí paga pra ver, né? Se você precisar, você sobe os juros, então sobe. Vamos ver se você Porque você o mercado vai trucar esse negócio. Vamos levar a gente precisa levar o dólar no 5,80 pro Banco Central realmente subir os juros. Porque se na fala dele o dólar vem pra 5,30, daí ele não precisa mais fazer. Em tese deveria ter esse artifício da atuação vocal, né? O problema é quando você ancora a sua atuação vocal na atuação em si, né? No próprio ato de subir os juros. É isso. Por isso, do meu ponto de vista, o tropeço. Olha Tropeçou, a cobra, é mentira, né? Sim, Então, é tipo isso. É tipo isso. Né? Agora, a bolsa subir, Lari, eu vou um pouco mais por um outro racional, que é um racional que a gente já discutiu aqui internamente. Os ativos brasileiros, quando o dólar bate 5,80, ficam tão baratos em dólar, mas tão baratos em dólar, que faz sentido serem comprados. Cara, assim, não à toa, no mês de julho foram quase 8 bilhões de reais em aporte de 7,3 bi, para ser mais preciso, em aporte de gringo na B3. No mês de agosto até agora, a gente está no dia 22, até agora foram quase 8 bilhões. 7,8 bilhões. Os últimos 2 meses a gente tem 15 bi de entrada de fluxo gringo, né? Então, assim, eu acho que o Brasil tá muito bem posicionado, sabe? O Brasil a 5,80 é muito barato. É isso. Exato. E estamos aí a 10 vezes lucro, excluindo Petrobras e Vale, né? Que distorcem o indicador para baixo. A gente continua barato, prêmio de risco
bem atraente, acima dos 4%. Então, assim, eu acho que tem espaço para continuar, mas volatilidade é a única certeza. É a única certeza. O problema da volatilidade é que ela empurra os mercados de risco para baixo. Então, assim, vamos torcer para que ela se dissipe logo. Isso aí. Isso aí. O Powell vai falar amanhã. É isso. Vamos aguardar. Bora pro nosso comprovente? Bora. Assumindo que vocês não têm carteira, vocês compram ou vendem Petrobras? Eu falo primeiro? Eu compro. Eu compro Pronto. Petrobras. Ficou mais fácil para mim. Eu compro Petrobras. Não, claro, aqui a gente tem uma bela companhia mesmo. E o resultado recente, ele causou um susto no mercado que não necessariamente se justifica. Acho que ele não foi tão ruim quanto as manchetes disseram. Não foi um belo resultado, longe disso. Mas também não foi o bicho de 7 cabeças que o pessoal entendeu, pelo menos numa primeira leitura. Não estou acreditando também que o curto prazo seja brilhante para a companhia por conta do preço do petróleo. Provavelmente ter um recuo agora nessa segunda metade do ano, diante das condições de uma possível pacificação dos temas envolvendo o Oriente Médio, se houver cessar-fogo na faixa de Gaza, e também com essa precificação de menor demanda, tanto da China como dos Estados Unidos, uma desaceleração organizada, como eu citei. Ainda assim, é uma empresa que me parece, entendo eu, para onde ela está caminhando, né? Ela já é enorme, mas será realmente uma das gigantes globais de petróleo até 2030, no valuation atual, né, que não é nenhum absurdo, e, claro, uma perspectiva de hedge geopolítico, acho que vale a pena ter ela. Não isoladamente, claro, acho que ela complementa uma carteira, e complementa essa ideia de kit geopolítico, né? Como num choque geopolítico, você tem Petrobras, você vai surfar um pouco do petróleo. Mas eu compro, sim. Se eu não tenho ela hoje, eu compro. Você, João? Não, eu sou comprador de Petrobras. Acho que eu estou com o Matheus nessa tese. É um dos cases que representa o Brasil, né? E se a Bolsa Brasileira subir, esse cara vai acabar andando muito bem. Gera muito caixa, paga dividendo, vai ter dividendo extraordinário. Eu acho que adiciona valor à carteira do investidor. Eu vou ser muito polêmica agora. Eu vendo. Eu acho que eu prefiro me expor ao óleo em outras teses nesse momento. Apesar de Petrobras ter seus méritos, que eu concordo com os pontos de vocês, ainda ser a mais barata, né? EV/EBITDA 2025, 2,8 vezes. Assim, isso é mais barato do que praticamente qualquer peer internacional, né? Que opera no mesmo nível de eficiência que a Petro. Mais barato que qualquer outra petroleira privada. Mas eu acho que tem outras alternativas que não têm esse risco de governança, né? Que acabou, eu acho que pode ser que ele nem seja tão grande assim, mas eu acho que tem outras teses que eu acho que eu prefiro não correr esse risco. Na dúvida, eu sei que é polêmico. Eu vendo. Só para dormir melhor também. Bom, assumindo que vocês não têm carteira, compram ou vendem direcional? Eu compro. Também acho que é um case... Bom, tá associado nesse Minha Casa Minha Vida, que deve continuar sendo um carro-chefe do governo. Deve ter muito recurso direcionado para isso. Esses caras estão andando muito bem, dando muito resultado, né? Estão gerando muito caixa. Sou comprador, apesar de que as ações andaram bem pra caramba, né? Mas eu sou comprador, sim. Andaram muito. É um dos destaques aí de alta desse ano na bolsa, né? Direcional. Eu também compro, cara. Eu gosto muito dessa empresa. Empresa rentável, tá crescendo o lucro numa velocidade, assim... Stone vai dobrar o lucro esse ano. Se né? acharam dentro desse mercado, né? Encontraram um bom posicionamento e ganharam participação de mercado assim, gigantesca nesses últimos anos. É isso, é uma combinação muito boa de uma boa operadora num setor que tem um vento de cauda muito forte. Isso é muito poderoso, né, para o crescimento de lucro. Eu compro.
Compro também. Entra governo, sai governo, continua o programa, só muda o nome, né? Minha Casa Verde e Amarela, Minha Casa Minha Vida, chame como quiser, é o mesmo programa, ela se beneficia disso. E por mais que ela tenha andado muito, é uma empresa que se justifica andando muito. É uma belíssima execução, talvez uma das melhores, se não a melhor do setor. Crescendo, cada prévio operacional, cada resultado é uma surpresa positiva, sempre. Desde que a gente tem lá na carteira, é uma recomendação da casa, então eu compro. Muito bem. Assumindo que vocês não têm carteira, nossa última compra ou vende é Stone. Vou deixar com vocês. Eu compro, eu acho que esse ano a ação caiu de uma forma até injusta, assim, sem merecer, porque foi um ano que no primeiro semestre a gente viu o lucro da Stone aumentar aí da ordem de 70%, se a gente comparar primeiro semestre contra primeiro semestre. É uma operação que ela está ganhando tração na parte de serviços financeiros, principalmente nos produtos de crédito, vindo mais receita de juros, empilhando o lucro, caindo o custo de funding, agora que ela tem já quase 7 bilhões de reais em depósitos de clientes. Então, barateando ainda o funding que ela precisa, né, para financiar a expansão da carteira de crédito dela. Então, você vê o economics do negócio se tornando muito mais sadio, muito mais saudável, e fazendo um catch-up aí que tem para os concorrentes, em termos de portfólio de produtos, né? E eu acho que fontes geradoras de lucro. Negocia aí, vai, um pouco acima das pares brasileiras, PI 2025, índice preço sobre o lucro projetado para o ano que vem de 9,7 vezes, 10 vezes arredondando. É um pequeno prêmio sobre PagSeguro, não é muito grande. Eu acho que vale a pena pagar esse prêmio. Eu compro. Eu compro também. Já acompanho. Eu gosto desse case também. É um case que abre bastante oportunidade, né? Sempre chacoalha bastante. Chacoalha muito, porque tem muita... Eu acho assim, tem muita análise e muito falatório, às vezes de boa qualidade, às vezes de má qualidade, sobre a dinâmica competitiva do setor de maquininhas. Sim. Ainda mais agora que a Cielo fechou o capital. A rede, né? A rede agora se tornou uma BU, ela antes era uma BU separada, né? Que tinha o objetivo de gerar um lucro no seu P&L independente. Agora a rede se tornou parte da divisão de prestadora de serviço do Itaú interno ali, né? Dentro, e está a serviço da conquista de clientes de atacado. Então, assim, eu acho que toda essa história, ela tá muito fresca, assim, e tá muito presente hoje na discussão. Mas eu vejo a Stone como uma das ganhadoras no nicho dela, né? Que são as pequenas e médias empresas. Não é o cliente da Cielo, não é o cliente da rede, né? É o cliente menor, né? Aquele comerciante, dono de loja, dono de uma pequena rede de lojas, de franquias, mais esse público, né? De PMI, sei lá, de repente uma empresa média do segmento digital, né? Que vende só no digital, com a Pagar.me, que é adquirente digital da Stone. Então, assim, eu acho que, enfim, é outro nicho. Mas precisa ser acompanhado. Fechou. Comentários finais? Comentários finais. Acho que eu já explorei tudo que eu tinha para esse tema aqui. Falei até demais. É assim que a gente gosta. É assim que a gente gosta. Matheus, João, muito obrigada mais uma vez por mais um episódio do Empíricos Podcast. Obrigada a você pela companhia. Semana que vem tem mais, então fica ligada aqui ligado aqui no canal da Empíricos. Um abraço e até a próxima. Até mais, pessoal. Valeu.